Vivo com o médico psiquiatra Mário Maluf, diretor do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, e a gente vai falar justamente sobre o posicionamento contrário do Conselho Superior de Entidades Médicas sobre o fechamento de hospitais psiquiátricos de custódia. Diretor, doutor Mário Maluf, obrigado por estar com a gente, boa tarde. Obrigado pelo convite para esclarecer a população, e estamos aqui para esclarecer, né, que a saúde é uma coisa que a população preocupa-se muito, e principalmente quando se fala de hospital de custódia, que tem a relação também com aprisionamento, com perda de liberdade. Então a população sente, vamos dizer assim, mais amedrontada, né? Agora, que a gente quer passar para a população que em todas as áreas temos técnicos, e nós, médicos, psiquiatras, principalmente a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela está muito atenta a isso. E às vezes a desinformação com relação ao hospital de custódia é que dá essa pane em todo mundo. Mas estamos aqui para responder o que vocês tiverem dúvida. Doutor Mário, inicialmente a gente quer saber o posicionamento contrário, então, qual é a visão de vocês sobre os hospitais psiquiátricos de custódia e também, enfim, essas notícias que a gente acaba se deparando também. A própria Simone Moreira falou agora do sul do estado, né, trazendo essa notícia, então a gente gostaria de saber o posicionamento de vocês. Olha, o posicionamento do sindicato é o posicionamento técnico, o posicionamento médico. Então, vocês percebem que toda uma comunidade médica, o COSEMES, que ele representa, todas as entidades médicas, quer dizer, os médicos, eles têm preocupação com os pacientes. E, normalmente, às vezes, o desencontro de informações, né, e às vezes decisões que são feitas de forma aleatória de um procedimento técnico, causa esse alvoroço todo. Isso aí foi decorrente de uma decisão do Conselho de Justiça, que, de certa forma, interferiu sem um parecer especialista, que é da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e dos Conselhos Federais. Quer dizer, nós médicos, e principalmente através das nossas representantes, que é no caso aqui o COSEMES, temos muita responsabilidade com a população, temos ética, temos preocupação. Então, fechar o hospital psiquiátrico custódia é como você fechar dentro da sua especialidade, dentro da sua pessoalidade, fechar o hospital regional de São José, por exemplo. Quer dizer, o hospital de custódia não é uma entidade única, ou entidade insistada, ela participa de todo um sistema de política de saúde. Quem vai estar no hospital de custódia? É eu? É você? Não. É o paciente que, num momento de surto, ele comete um crime. Então, ao invés dele ir para a penitenciária, ele vai ser tratado no hospital de custódia. Logicamente que, dentro da pessoalidade, cada caso é um caso. Ele vai ser feito uma análise que a gente chama exame de sanidade mental para ver a possibilidade dele sair ou não. Então, tem pacientes que todo mundo sabe, tem histórico de assassinatos continuados, né? Isso a gente vê isso todo dia na mídia, vocês mesmos notificam isso. Então, esses pacientes, eles vão ter que ser analisados de forma individual para ver se ele pode ou não permanecer naquele hospital de custódia. Como ele é um doente mental, ele não pode ir para a penitenciária. Então, a nossa dificuldade sempre, como médicos, é essa dualidade, essa briga constante entre a forma policial e a forma médica. Então, o hospital de custódia nada mais é do que a muralha, é a muralha entre a liberdade de pacientes sãos, que são possíveis de viver em sociedade, e aqueles pacientes que não têm condição de viver em sociedade. Agora, você fechar o hospital de custódia é como você deixar de existir o doente mental que tem periculosidade, ou seja, tem distúrbio de personalidade psicopática, por uma canetada. Foi isso que o Conselho fez. Quer dizer, o Conselho de Justiça fez por uma canetada. Não existe mais pacientes com distúrbio mental e distúrbio psicopático. Não é assim. No mundo inteiro existem os hospitais de custódia.
Então, o fato de você dar uma canetada, você não deixa de existir o doente mental periculoso. Uma coisa é você ter o doente mental, é tranquilo, você vai para os hospitais, como qualquer outro paciente. Outra coisa é você ter um paciente que é um doente mental e tem risco para a sociedade e para a família. Eu tenho 41 anos de psiquiatria, 8 anos eu passei no hospital de custódia. Tem paciente lá que se você libera, manda para a família, ela fala assim, doutor, pelo amor de Deus, não manda para cá não, que nós não queremos saber. Então, são pessoas que cortam o pescoço da mãe, da irmã que tem deficiência mental, que tira a pele todinha do pai, e assim por diante. Então, não são pessoas comuns em termos de doenças, são doentes graves. Por isso que o COSEMESC, como a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, como o Conselho Federal de Medicina, são contra o fechamento do hospital de custódia. Doutor Mário Maluf, e esses presos que têm distúrbios mentais, enfim, que estão nos hospitais de custódia, nesse caso também eles não poderiam conviver em celas, em cadeias, nas casas prisionais pelo estado de Santa Catarina e pelo Brasil, porque tem também essa questão dos distúrbios. Então, são separados por essa razão. Agora, muitos defensores também acabam tentando engambelar a justiça, digamos assim, de crimes bárbaros e graves, para ter uma atenuante. Isso funciona também no direito penal, doutor? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, isso é comum não só na área de custódia, até para conseguir perícia do INSS. Só que isso aí passa por avaliação de um psiquiatra. Nenhum psiquiatra de sã consciência vai deixar ninguém preso de forma definitiva ou por longo período se ele tem condição de viver em sociedade. Agora, como eu disse inicialmente, existe um conflito muito grande dos hospitais de custódia com o pessoal que é encarregado de vigiar esses pacientes. Porque, querendo ou não, geralmente os hospitais de custódia são perto das penitenciárias, como é o nosso caso aqui de Santa Catarina, que é o único hospital de custódia do estado, que é ali na Agronômica. Então, a dificuldade nossa, não só dos médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, é tentar equilibrar essa postura de prisão, com a questão médica. Porque não esqueça, o paciente que está no hospital de custódia, ele não é só um fora da lei. Não é só um fora da lei, ele é um doente mental. Só que essas duas coisas estão na mesma pessoa. Então, você não pode tratar um paciente de custódia numa penitenciária comum. Primeiro que na penitenciária nem medicação ele vai ter. Como a gente tem continuamente pacientes que chegam lá alucinando, sem crítica, e que cometeram delitos. Então, eu quero deixar a sociedade tranquila, principalmente a sociedade catarinense, tranquila que a sociedade médica preserva o paciente e preserva a sociedade. Se o paciente tem condição de conviver com a sociedade, ele não vai ficar lá. Ele vai ser liberado, pelo contrário. Ali o paciente não fica uma semana a mais que precisa. A gente dá alta médica e logo em seguida o paciente é liberado. E às vezes mais. Às vezes a gente dá liberdade médica, mas ele não pode ser liberado por causa da justiça não liberou. Então é muito comum pacientes que já saíram do quadro mental, psiquiátrico, ou seja, está estabilizado, e a justiça não permite que ele seja liberado. Por quê? Porque ele cometeu um delito. Então a gente tem que entender essa complexidade para não fazer besteira. Então, repito, quer dizer, o que o Conselho lá de Justiça fez é uma atrocidade contra a população brasileira. Ninguém proíbe a pessoa de ser livre, da pessoa visitar a família e de ser uma pessoa comum. Mas o que impede é o processo psicopatológico e o agravante legal que delito que aquele paciente cometeu. Dr. Mário Maluf está conosco aqui na Jovem Pan News, o médico psiquiatra, diretor do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, com relação também a essa decisão da Justiça. Daqui para frente, o que se pode pensar com relação ao fechamento dos hospitais psiquiátricos de custódia? As pessoas que estão com um distúrbio, né, que estão internados nesses locais, qual é o destino deles, né? Acho que é isso que a população também deve estar pensando no que deve acontecer daqui para frente. Vão voltar para as casas prisionais? O que deve acontecer daqui para frente, doutor? O que eu penso é que a maioria dos colegas pensam o seguinte:
É natural que haja um medo da população com relação a isso. Há um medo natural, né? Então as pessoas pensam assim, pô, vai soltar assassinos que mataram a família inteira com facada, o outro botou fogo no pai. Primeiro, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque existe uma questão judicial. Independente do hospital psiquiátrico de custódia existir ou não, esse paciente ou ele vai para a penitenciária comum ou vai ser solto. Não tem como você compatibilizar uma ilusão com a realidade. Então, a população tem medo, sim. Eu acredito nisso, mas a população também tem que confiar na classe médica que é cuidadora desses pacientes. Nós vivemos isso, né? Você vê, eu estou 41 anos que a gente é médico, então existe uma leva grande de profissionais, principalmente aqui em Santa Catarina, que estão em volta dessa questão. Não, o COSEMESC é uma manifestação daquilo que pensamos. Tá então, certo. vocês podem ter tranquilidade que a decisão de não fechamento do hospital psiquiátrico de custódia é a melhor opção. Dr. Mário Maluf, obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan News, diretor do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, assunto que a gente vai continuar acompanhando e atualizando. Uma boa quarta-feira, doutor. Obrigado pela possibilidade de esclarecer o pessoal, viu? Obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Conversamos com o diretor do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, psiquiatra Mário Maluf, sobre o posicionamento contrário do Conselho Superior de Entidades Médicas com relação ao fechamento dos hospitais psiquiátricos de custódia.